Como é o Deus que você acredita? Vamos ler agora o texto de Mateus 5, 43 a 48. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de Deus que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Farei hoje uma reflexão, utilizando também alguns pontos de Goldsmith, que é um místico cristão do século XX, sobre essa questão e esse olhar sobre o Deus que nós construímos em nossa mente durante todo o tempo. Durante muitos séculos, que decorreram desde que os seres humanos tiveram pela primeira vez a sensação de que estavam separados de Deus, buscamos algo maior que nós mesmos, capaz de atender às nossas necessidades. Na época que hoje chamamos pagã, a raça humana tinha inúmeros deuses. Cada um desses deuses representava aquilo que os homens queriam que a divindade fosse. Oravam a um Deus por beleza, a outro Deus por um bom tempo e a outro por fertilidade e assim por diante. Esses deuses eram procurados para suprir as necessidades humanas, melhores colheitas, maiores rebanhos, pescarias mais abundantes, mais chuva, menos chuva, felicidade, paz, etc. Os pagãos chegavam a sacrificar animais e até criaturas humanas, e alguns até crianças sacrificavam para esses deuses, esperando que assim eles o atendessem. Então chegamos ao conceito hebreu do Deus único. Porém, podemos notar que os hebreus recorriam a esse Deus único pelas mesmas razões que os pagãos cultuavam seus múltiplos deuses. Aproximavam-se de Deus da mesma maneira. Sacrificavam, pagavam dízimo, tentavam ser boas pessoas. Ainda era um conceito paganístico de Deus, um Deus de dupla face, um Deus que castigava e recompensava. Se fossem bons, Deus os recompensaria. Se fossem maus, Deus os puniria. Se infringisse as leis, Deus os puniria também. E eles temiam o castigo divino. O medo de Deus tornou-se o tema dominante. Não o amor de Deus, mas o medo de Deus. O conceito hebreu de Deus como alguém que castiga e recompensa era tão errôneo quanto o dos pagãos com relação às suas divindades. É um Deus que vence e derruba muralhas dos inimigos, destrói cidades, afinal de contas, todos os outros que não são dos nossos são pessoas más, pecadores e merecem serem exterminadas. Mas Jesus mostra um Deus bem diferente desse. E Jesus disse: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Ou seja, se você continuar nessa concepção de vencer seus inimigos, você ainda não entendeu nada e, além disso, não é filho de Deus. Jesus que falou isso. Vocês não encontrarão um Deus
que castiga ou um Deus que recompensa nos ensinamentos de Jesus. Ele ensinou: o que semeardes, colhereis, mas não disse que Deus iria punir os maus. Ele deixou muito claro que o pão que atiramos às águas é o que voltará para nós. Se vocês expressarem amor, o amor voltará para vocês. Se expressarem ódio, terão o ódio de volta. Isso não significa que Deus punirá vocês com a penúria se não atirarem pães às águas, nem que Ele os recompensará com abundância, caso o façam. Deus não castiga o mau comportamento. Deus não recompensa o bom comportamento. Esse é um conceito paternalista de Deus. Deus disse: tudo que eu tenho é teu, disse o pai para o filho mais velho na parábola do filho pródigo. Você sempre esteve comigo e tudo que eu tenho é teu. Não está na natureza de Deus negar-nos alguma coisa e depois dá-la só porque oramos por ela ou porque nos mostramos pessoas boas, bem comportadinhos. Esse é o conceito de Deus como um Papai Noel. Enquanto cultivarmos esse conceito de Deus, perderemos nossa demonstração de suprimento. Enquanto adorarmos esse tipo de Deus, não teremos esperança de conhecer o Deus corretamente. À medida que compreendemos que Deus não nos recompensa nem nos castiga, mas é por natureza amor infinito e sabedoria infinita, mais claramente começaremos a ver que não há necessidade de comunicar-lhe nossas necessidades ou de pedir que Ele as satisfaça. Agir assim é remontar à crença pagã de que Deus é capaz de negar. Não está na natureza de Deus negar coisa alguma ou punir por alguma coisa. Deus é o poder que mantém e sustenta o universo. Deus é o princípio criador, a lei de sua própria criação. Abrindo-se para Ele, descobriremos que Ele está agindo na nossa consciência como uma lei da realização. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Pois esse poder veio e está disponível a todos nós. Não veio para que uns poucos o tenham e os outros não. Deus, ou o Espírito, recusa-se a trabalhar apenas para os hebreus, apenas para os protestantes ou apenas para os católicos, apenas para os santos. Ele age tanto para os santos quanto para os pecadores, para as pessoas de todas as religiões ou para as pessoas sem religião alguma. Ele atua para todas as cores, credos e raças. É um Deus universal. É livre como o ar, para todos e para cada um. É igualmente disponível. Entretanto, não pode fazer parte da nossa vida para uso exclusivo nosso, nem para satisfazer as nossas necessidades e exigências individuais. Veja esses dois versículos, Mateus 5,45. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos. Deus não vai mudar para um e para outro. É como o sol que está aí com a sua luz, né? O sol não vai escurecer para alguém e clarear para outro porque eu pedi, eu deixei de pedir, se eu estou merecendo ou não. Lá em Atos 10:34 diz assim: então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Deus não faz acepção de pessoas. Cerca de metade da população do planeta acredita que Ele castiga por seus pecados. Ainda é assim. Trata-se de uma crença teológica
essa de que estamos sendo castigados por nossos pecados, tanto por ação quanto por omissão, razão pela qual Ele nos mantém subjugados. Quem quer que tenha semelhanças, crenças, não faz a menor ideia da natureza de Deus. Deus é Espírito, Deus é amor, Deus é o infinito, Deus é universal. Poderá um amor infinito, que é universal, subjugar a si mesmo? Não mais do que a lei da gravidade. Se deixarmos cair um objeto, a lei da gravidade entrará em ação independente do valor desse objeto. As leis de Deus são leis universais. Não é porque eu peço para alterar a lei da gravidade que ela vai alterar. E a lei da gravidade é igual para todos e para todos os valores. Se eu deixo cair no chão uma caneta, a lei da gravidade vai agir. Se eu vou deixar um anel de diamante cair, vai cair do mesmo jeito, não vai alterar a lei da gravidade. E assim são as leis de Deus. Ela é a mesma lei para todos. Dá-se o mesmo, então, com a graça de Deus. Ela não tem mais poder para diferenciar o santo do pecador do que a lei da gravidade para diferenciar um objeto barato de um objeto caro. Contudo, não podemos violar a lei de Deus sem gerar discórdia. Não porque Deus retire a sua graça ou castigue o pecador, e sim porque, violando a lei de Deus, nós próprios nos afastamos da graça. Embora teus pecados sejam vermelhos, tu és branco como a neve. Disse o Mestre ao bom ladrão na cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso não foi um castigo muito grande para quem viveu do crime, não é mesmo? Ao longo do Novo Testamento, vocês em parte alguma lerão que Jesus mantinha pessoas em servidão devido aos seus pecados. Ele disse: nem eu te condeno, mas vai e não peque mais, para que nenhum mal te sobrevenha. Os males nos sobrevêm, não em virtude do castigo de Deus, mas porque colhemos o que semeamos. Se nos condenamos por uma falta passada, um pecado de ação ou omissão, e julgamos que estamos sendo castigados por ela, temos que lembrar de que a natureza de Deus é amor e perdão. Não é que estaremos trazendo as ofensas passadas para a nossa consciência. Não podemos viver no ontem. Não há nenhum ontem em sua experiência, exceto aquele que trouxemos na memória. Não é Deus quem faz isso, somos nós mesmos que fazemos isso. Lembremos sempre de que o Espírito está mais próximo de nós do que a respiração. Não conseguiremos enganá-lo porque ele é o nosso eu verdadeiro, a nossa inteligência, a nossa sabedoria, o nosso instinto orientador. Por isso, jamais roubaremos alguma coisa imaginando que Deus não nos descobrirá. Deus está bem no centro do nosso ser e no momento em que violamos um princípio espiritual, deixaremos de estar em sintonia com Ele. Não adianta eu ter dupla face e fazer escondido, porque Deus está dentro de nós, o reino de Deus está dentro de nós. Então não tem como eu esconder de mim mesmo, porque aonde eu for, Deus, Cristo está dentro de mim. Veja em João 3, 18 a 21, que no final das contas não é um julgamento de Deus, somos nós mesmos que escolhemos o nosso julgamento e a nossa condenação. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más.
Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam desmascaradas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seja visto claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. João 3, 18 a 21. Que o Espírito Santo nos abra o entendimento para compreendermos quem é o Deus revelado por Jesus. Muitas vezes as nossas crenças são as maiores muralhas para termos esse encontro, essa experiência do nosso encontro com um Deus verdadeiro, o Deus que nos transforma e que nos fornece uma vida nova. Amém. Um grande abraço no coração.